a Federação Paulista de Futebol divulgou aí nessa segunda-feira datas e horários e também as transmissões que a gente vai ter dos confrontos das semifinais que acontece no final de semana, tá bom? Vamos lá, vai ser 2 jogos, né, evidentemente semifinais, um jogo sábado e um domingo. O Novo Horizontino e Corinthians fazem o primeiro jogo no sábado, às 8h30 da noite, sábado. No domingo, tá, também às 8h30 da noite, Palmeiras e São Paulo, lá na Arena Barueri, no gramado de plástico de Barueri, tá? Então, tá aí Palmeiras e São Paulo, domingo, às 8h30 da noite. Às vezes eu fico com a impressão de que os caras fazem de propósito pra sabotar o próprio produto. Tipo assim, cara, olha os horários que os caras colocaram, velho. Não, o jogo do Corinthians com o Novo Horizontino é sábado, 8h30, mano. E do São Paulo, domingo, também 8h30. 2 péssimos horários. Entendeu? Os caras parecem que escolhem. Vamos ver aqui qual que é o pior horário pra gente colocar, hein? Vamos colocar aqui o pior horário. Parece que é isso. Apesar que isso aí não é só a Federação Paulista, tá? Isso aí também é quem tem os direitos de transmissão do jogo que também escolhe, né? Eles escolhem os horários também porque eles se baseiam na grade de transmissão, né? Então tem isso, né? Então Record, né? TNT também tem participação aí na escolha dos horários. Agora, 2 péssimos horários, né, velho? Tipo assim, pô, com todo respeito, cara, muito ruim os horários, muito ruim mesmo, mas é aquela coisa, os caras não se preocupam com o produto, não se preocupa com o torcedor que vai ter que ir pro estádio, não, eles estão preocupados, irmão, com o dinheiro, né? Onde é melhor que pra gente colocar aqui o jogo na grade de transmissão, né? Os caras vão lá, e na grade de programação, no caso, né? Onde fica melhor pra gente colocar aqui? A prioridade é sempre a programação, né? E o jogo de futebol é a torcida, né? Você valorizar o produto, fica tudo em segundo plano. É sempre assim. É sempre assim. Então tá aí. Domingo, 8h30 da noite, Palmeiras e São Paulo, lá em Barueri. Né? É isso. Agora fica aí a expectativa para saber quem vai ser o árbitro do jogo, né? Não só o árbitro, mas a escala, né, no total aí do jogo, né? Quem vai estar no VAR, quem vai ser o árbitro de campo. Confesso que estou ansioso para saber quem vai ser aí escalado para esse choque aí, porque olha, vou falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que movimentou muito o choque aí nos últimos anos, foi a arbitragem, né? Então é sempre importante saber quem vai apitar esse jogo aí, né? Enfim, é isso. Vamos seguindo aqui agora. Hoje, segunda-feira, foi de reapresentação. O Ale ganhou do Bragantino no sábado e ganhou folga no domingão. E hoje todo mundo se reapresentou. Agora, né, vamos ter que virar a chavinha um pouco de lado para voltar a focar no Campeonato Brasileiro. Quarta-feira tem Coritiba e São Paulo. Esse jogo estava marcado para quinta, mas teve uma mudança de data e agora é na quarta-feira jogando no Couto Pereira. Tem tempo que o São Paulo não joga no Couto Pereira, né? Tem um tempinho aí, né? Porque o Coritiba tinha caído e tudo mais. E na reapresentação do elenco, que foi hoje segunda-feira, tivemos aí notícia muito, pelo menos para mim, né? Eu sei que tem muita gente que critica o André Silva, que é isso, que aquilo. Acho que tem muitas críticas aí que são muito fora da realidade, que eu não concordo. Apesar que cada um tem direito de ter sua opinião, óbvio. Mas eu acho que essa aqui é uma baita de uma notícia. O próprio São Paulo divulgou nas redes sociais. Recuperado de uma lesão no joelho, o atacante André Silva encerrou a transição com a preparação física e participou de todas as atividades do dia sem restrições. Tá? Então, todas as atividades de segunda-feira ele participou de todas sem nenhuma restrição. Ele já terminou na etapa de transição com a preparação física, né? Quando começa a transição, tem alguns trabalhos específicos que podem ser feitos e outros não, né? Ele vai sendo ali integrado aos treinos de forma limitada, né? No treino faz isso aqui, depois vai fazendo isso aqui, depois vai aumentando a carga de treino até ele chegar ao ponto aí de treinar com todo o grupo, que foi o que aconteceu hoje. Treinou sem nenhuma restrição, o que significa que muito em breve ele já vai poder ir para o banco de reservas aí, né, e se relacionando para os jogos. Quando, Gabriel? Quarta-feira? Não sei, pode ser quarta-feira. Acho difícil ainda porque é o primeiro treino dele hoje, mas pode ser contra o Palmeiras no fim de semana. Apesar que eu acho que o São Paulo não vai querer pôr ele no jogo, né? Não acho que o São Paulo vai querer colocar ele para jogar, né, voltar aí no jogo no sintético, sendo que ele vinha de uma lesão no joelho, né? Então, sei lá, acho que contra a Chapecoense, imagino que ele já possa estar no banco aí de reservas pelo brasileiro, né? Então tá aí
São Paulo divulgou de forma oficial, está muito perto de voltar. Aí o André Silva, acho que é muito interessante porque é mais uma opção que a gente ganha no banco de reservas. E se você for pegar o André Silva, ele tem uma característica diferente dos centroavantes que a gente tem. Tu pega o Caleri, tu pega o Tapia, o André Silva é outro tipo de centroavante. Jogador que sai para buscar a bola, para construir jogadas fora da área. Um jogador mais móvel do que o Caleri e do que o Tapia. Né? O Tapia e o Caleri têm muitas características semelhantes. O André já te oferece outra coisa, outras características, outra maneira de jogar. E vale lembrar também que até ele se machucando no passado, ele era o artilheiro do São Paulo do ano, tá? Aí ele se machuca, fica fora, o Luciano depois passa o André e termina a temporada como artilheiro do São Paulo. Mas até quando ele estava em campo, ele era o artilheiro do São Paulo no ano. Tá? Ele fazia uma boa temporada e, como eu falei, tem muita crítica em cima dele que eu acho que muitas são completamente exageradas e vale lembrar que ele é um centroavante reserva, tá? Ele não é titular do time, o titular é o Caleri, ele não é melhor que o Caleri, então eu acho que muito por isso tem uma carga de críticas dele que eu acho bem exagerada, tá? Ele não é titular do São Paulo, ele não recebe um dos maiores salários do elenco do São Paulo, ele não tem a responsabilidade que o Lucas tem, que o Luciano tem, que o Caleri tem. Ele não tem essa importância no time. Então, como um reserva ali, um centroavante reserva, acho que é uma ótima opção. Tanto que, quando ele era titular, ele foi artilheiro do São Paulo quando ele estava jogando. Então, não acho que tenha... Acho que críticas são válidas, mas algumas eu acho exageradas. Então, acho que é uma baita de uma notícia aí. O André Silva está muito perto de voltar e treinando agora sem restrições, tá bom? Vamos seguindo aqui agora e temos uma notícia aqui, uma novidade, tá? Sobre uma perícia, tá? Aí que a gente teve em relação àquele áudio inacreditável, bizarro, do caso do camarote, que tava a Mara, tava no Star, né? Envolvida a Mara, o Douglas Schwartzman, né? E o que acontece? Eu até me lembro que quando saiu o áudio, a Mara Casares falou, não, é que tiraram o áudio de contexto. Sim, tiraram muito de contexto, né, Mara? Realmente tiraram muito de contexto o áudio e um grupo de conselheiros do São Paulo contratou aí, né, uma perícia para ver se aquele áudio tinha algum tipo de corte, algum tipo de edição, se tinha algum tipo de manipulação naquele áudio, tá? A informação que o Gé traz, ó. Um grupo de conselheiros do São Paulo encomendou uma perícia para analisar a integridade do áudio da conversa entre Douglas Schwartzman, Mara Casares e Rita de Cássia Adriana Prado, que revelou o esquema ilegal de comercialização clandestina de ingressos aí, né, em um dos camarotes do estádio do Morumbi em dias de show. O laudo concluiu que o arquivo é íntegro e não apresenta indícios de edição ou manipulação digital. O que significa que a perícia, né, que foi feita teve aí uma conclusão de que o áudio não tem nenhum tipo de manipulação, de edição ou de corte. Resumindo, o áudio é aquilo que a gente viu. O áudio verdadeiro é aquilo que a gente viu. Tá? Então não teve corte, ninguém editou, ninguém manipulou o áudio, não. O áudio é aquilo. Tudo que a gente viu no áudio vazado do camarote é verdadeiro. Aquele ali é o áudio original. Então tudo que estava ali é verdadeiro. Né? Porque às vezes fica, pô, mas é que o áudio pode ser manipulado, cortaram, ou como a Mara falou, tiraram do contexto o áudio. Claro que tiraram do contexto, né, o Mara Casares. Então tá aí, segundo essa perícia que foi contratado, o áudio é verdadeiro, tá? Tudo que estava no áudio é verdadeiro. Então, mais um passo importante aí que a gente espera que seja para punições de Douglas Schwartzman e Mara Casares, já que são os dois que têm vínculo ali com o São Paulo. E de forma inacreditável ainda tem vínculo aí com o São Paulo, um negócio bizarro. Vale lembrar, eu sempre gosto de lembrar disso, que depois que vazou o áudio aí do camarote, o senhor Douglas Schwartzman, esse picareta, que é conselheiro do São Paulo, ele votou no orçamento do São Paulo para 2026. Depois do áudio, depois de tudo que aconteceu, ele ainda foi lá e votou. Né? O que é um negócio inacreditável, ele ter direito de votar em qualquer coisa do São Paulo depois do que aconteceu. Um negócio bizarro, tá? Aí, emendando já um assunto no outro, hoje também é um dia importante porque o Conselho de Ética do São Paulo vai ouvir hoje às 7 horas da noite os depoimentos de Douglas Schwartzman e Mara Casares, em respeito da exploração irregular do camarote 3A do Morumbi. A partir desse momento, o órgão terá 20 dias para apresentar um parecer final escrito indicando
o arquivamento da representação, ou uma absolvição, ou uma condenação com a imputação da pena. Sempre de forma justificada. Então é isso. Hoje, tá às 7 da noite, o Conselho de Ética do São Paulo vai ouvir o Douglas e a Mara. Né? Depois vão ter 20 dias aí para apresentar um parecer final. Aí vamos ver o que o Conselho de Ética do São Paulo vai definir. Vão ter 20 dias depois desse depoimento de hoje. Tá? Aí é aquela coisa que a gente espera, né? O Conselho de Ética é punição, na verdade não é punição, é expulsão dos dois do São Paulo. Esses dois não podem ter nenhum tipo de vínculo com São Paulo. Tá? Nenhum tipo de vínculo. Nenhum, zero. Não pode ser conselheiro, nada. Esses caras não têm direito de votar, esses caras não têm que ter o direito de pisar, seja no Social, no Morumbi, na Bafunda. Esses caras, irmão, não pode ter nenhum tipo de relação com o São Paulo Futebol Clube depois disso aqui. Nenhum. Tá? Qualquer coisa que não seja a expulsão dos dois do quadro social do São Paulo é uma vergonha. Tá? Qualquer coisa que não for uma expulsão do quadro social dos dois é uma vergonha. E espero, e vou acreditar aqui, né, com uma boa vontade, talvez até demais, que o Conselho de Ética vai ter aí uma punição que seja adequada com o que eles fizeram. Porque é isso. Em relação ao São Paulo Futebol Clube, é expulsão, os dois estão expulsos. Aí depois que se viram lá, né, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, porque tem investigação, né? Em relação ao São Paulo, é expulsão. Depois que se resolve com a justiça, com a polícia, é problema deles pra lá, né? A esfera criminal, irmão, já não tem aí já uma responsabilidade do São Paulo, né? Agora, expulsar os dois do São Paulo, o Conselho de Ética aí tem a obrigação de fazer isso, no caso de dar esse parecer. Né? Então vamos ficar de olho. Eu fico imaginando, né, os dois, né, a Mara Casares, o Douglas na casa deles. O que eu vou falar nesse meu depoimento, né? O Douglas Schwartzman, ele falou no áudio que eu ganhei, você ganhou, todos nós ganhamos. Aí fala do camarote que é clandestino, que não podia ser comercializado. Tipo assim, eu fico imaginando o que o cara vai falar no depoimento para justificar o que ele falou no áudio. Eu fico imaginando isso, né, cara? É um negócio inacreditável, né? Então vamos ficar de olho aí nesse Conselho de Ética, né? E pressionar também para ter uma punição aí rigorosa, que é expulsar os dois do quadro social do São Paulo, tá?